Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Morning Call do Grupo Estúdio. Para quem está chegando hoje e ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Menezes e hoje não apresento o programa segunda-feira com Bruna Pacheco, que é a jornalista que me acompanha diariamente de segunda a quinta, e volta o protagonista da última sexta-feira, Vinícius Machado. Como é que tá, Vinícius? Obrigado, Gabriel. Bom dia, pessoal. Então, aqui cumprimentando o time de vocês. Fico feliz, adoro participar aqui com vocês, então agregar bastante aí, comentar boas notícias que saem segunda-feira. Segunda-feira normalmente dá o tom, né, durante o resto da semana, e sexta a gente volta para fazer a conclusão e vamos ver se a gente acerta o diagnóstico que a gente vai fazer hoje. Os prognósticos da semana, né? Mas vamos lá. Segunda-feira sempre a gente abre o nosso programa falando um pouco sobre os indicadores econômicos, né? O dólar fechou a R$ 5,71 e dentro do Boletim Focus temos uma variação do IPCA, Vinícius, que ele projetava, o Bacen projetava a 5,60 na última semana, hoje já tem mais uma correção, projeta até o final do ano em 5,65. O PIB, a variação, ele continua a mesma e o dólar já se projeta no final do ano abaixo de 5,99 e a Selic se mantém estável em 15%. O que chama bastante atenção é a questão mesmo do IPCA e da inflação, que a projeção dela, ela continua numa crescente. A gente falar que Selic se mantém estável a 15% é uma coisa meio fora do comum, né? Porque realmente, a gente comparar aí com os últimos 5, 4 anos que a gente teve uma Selic ali perto até dos 4% a 6%, 15% encarece demais não só o preço da mercadoria de consumo, mas sim também o acesso às empresas a formas de financiamento a curto prazo e a longo prazo também, né? Então, digamos que o mercado vai precificando isso agora, mas também gera um impacto futuro muito grande, né? Pelo menos a gente colocar aí aquele dólar que começou a subir lá no dia 26 de novembro do 24, e hoje, dia 20... Olha, faz quase 4 meses, né? Que a gente percebeu que o dólar foi de 5 um pouquinho para 6 e agora a gente estava um patamar de 5,60, né? Dá para te ver que, de fato, como a parte política, quando a gente toca na parte, principalmente na parte tributária ou incertezas fiscais, né, que a gente fala de orçamento público, como isso impacta a realidade do nosso país. Então, como assim um dólar variou quase R$1 em 4 meses? É muita variação. Como é que tu precifica isso? É complicado, né? Porque você pensa tanto o mercado... vamos falar de balança comercial, né? Quem importa e quem exporta, né? Não ter essa previsibilidade de curto prazo, isso daí costuma ser nefasto para os negócios, né? Exatamente. Porque como é que acontece, né, pessoal? Quem principalmente lida, né, com a precificação da sua mercadoria dentro de uma variável de uma moeda, então, por exemplo, quem trabalha com dólar, precifica a sua mercadoria em outra moeda, e também quem importa, né? Mas quando tu vai projetar, por exemplo, em 2024, quando as empresas fizeram um DRE projetado para 2025, com a sua receita e seus custos, elas não imaginaram essa variação tão grande do dólar. E tudo isso impacta. Então, por exemplo, um dólar que varia assim dessa forma, claro, para quem exporta pode ser positivo, mas para quem importa, que é o mercado nacional que impacta a gente, impacta as empresas, digamos assim, de médias e pequenas empresas, isso é um ponto muito crucial, porque essa variação que encarece a compra de insumos de outro país, encarece a produção como um todo, né, inviabiliza planos de investimento que muitas empresas iam fazer agora em 2025 e que tiveram que postergar por causa dessa variação do dólar. Então é uma coisa que, de fato, aquilo que a gente chama, né, o risco Brasil. Então, é alto. E até eu pegando um gancho nisso, Vinícius, eu também pego, falando agora bastante de IPCA, eu pego uma fala do Fernando Haddad na semana passada, ele falando sobre o convivermos com a possibilidade de uma inflação entre 5% e 6%. Sim. Né? E normalizando isso, né? Então a gente já vem numa escalada do IPCA, a projeção, né, inicial lá no ano passado era não extrapolar os 4%, e hoje nós já estamos dentro de uma normalidade de ter que conviver entre 5% e 6%, até 6%. Isso também traz reflexos aí que são negativos para a economia num todo, né, e principalmente para aquelas famílias que, enfim, sofrem mais com a questão da inflação, né? Às vezes a cesta básica de alimentos ela representa muito, né, dentro do consumo médio dessas famílias, e consequentemente pequenas variações inflacionárias
acabam tirando o poder de compra dessas famílias, né? Exatamente. Claro que aí muitas vezes a gente falou sexta, né, da nova faixa de imposto de renda ali de isenção. Então tu tem aí uma inflação muito grande que de certa forma tu tem uma faixa de isenção do imposto de renda para aumentar a renda das famílias de pequena renda, mas também tu tem uma inflação grande. Então seria menos que um 8,80 assim. Mas aí entra assim, vamos fazer uma linha de tempo um pouco mais para trás, vamos retroagir lá a fala do ministro Haddad, quando ele anuncia o pacote de corte de gastos e, consequentemente, nesse anúncio ele traz a possibilidade da isenção do imposto de renda. Sim. Isso são projeções que elas vão impactar de imediato. Porém, o benefício de uma isenção do imposto de renda é algo que só entra em vigor se aprovado lá em 2026. Só que o final de 2024 e todo o 2025, as pessoas vão conviver com o dólar indo a 6,29, baixando a 5,70, possibilidade de ir a 6,29, baixar a 5,70 novamente, e a inflação saindo do controle dos 4 e pouco e indo para praticamente 6%, né? Então, são falas que elas entram desconexas com a realidade, com o momento da economia e do brasileiro. A gente tem que entender que o cenário, que a gente fala, né, o termo cenário econômico, que são várias variáveis que influenciam no resultado final, né? Então, muitas vezes, a gente olhar só para uma única, isolar uma única variável, como a isenção do imposto de renda, o IPCA, e trabalhar, né, fazer alterações para que isso melhore, e muitas vezes a gente bate aqui e salta lá, a gente arruma ali e salta aqui. Então, muitas vezes parece que o governo não pondera isso, né, e aí tem uma visão de bagunça, assim, que de certa a bagunça, né, que se gera... Institucionalizada, vamos dizer assim. Cria-se um risco que impacta. Aí a gente falou agora da estabilidade da Selic a 15%. Poxa, isso daí é quase que inviável, né, como é que eu vou me financiar no Brasil? Então, são pontos que influenciam no dia a dia do todo empresário. E até essa comunicação do governo federal, ela já foi pauta também aqui em algum outro Morning Call, que a gente falou da maneira que o governo se comunicava e se comunicava mal, né? Então tivemos a troca na SECOM do ex-ministro Paulo Pimenta, e agora parece que a comunicação do governo ela parece estar de forma mais acertada, digamos assim. Mas enfim, né, se tratando de política, se tratando de Brasil, tudo isso é uma incógnita, e os próximos capítulos aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Eu trago aqui para uma pauta também do mercado financeiro, Vinícius, que a gente, olha só, o Pix ele ganha uma nova função, que é um pagamento por aproximação. Com isso, será possível realizar transações sem abrir o aplicativo do banco. Uma grande mudança. Sabe o que eu lembro? Há um tempo atrás, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, o Vinícius gosta quando eu trago esses causos, vamos dizer assim. Eu lembro mais ou menos uns 5, 6 anos atrás que os pagamentos por aproximação do cartão de crédito entraram em vigor, e tinha todo um rumor por trás, que daqui a pouco alguém pudesse chegar com uma maquineta, alguma coisa assim, e aproximar um pagamento. Então eu lembro que teve um pouco desse desajuste, né? Mas agora o Pix é um sistema de pagamento que ele já é absurdamente consolidado e agora ganha mais essa função. Exatamente. O que é? Bom, acho que uma notícia boa relacionada ao Pix, né? Porque eu me lembro que a gente tinha naquele ponto lá, uns períodos atrás, falando da transação entre cartão de crédito e Pix, que seria taxado, que o pessoal teria que informar as movimentações com limite superior ali a R$5.000 e tudo mais. E tudo isso saiu, né? O pessoal limpou essa bagunça, e agora a gente tem uma notícia boa que, de certa forma, a gente percebe que cada vez mais a gente se encaminha, né, para um meio, um serviço financeiro assim, onde que de fato a gente perceba. Isso é um ponto interessante porque impacta na parte tributária, porque basicamente hoje ninguém mais negocia com dinheiro. E antigamente, agora eu vou trazer um caso. Muito antigamente, a gente ainda tinha empresários que de fato não emitiam nota fiscal quando recebiam dinheiro. Tá? E hoje, tu tem aí poucos consumidores que trabalham com dinheiro, que compram com dinheiro, e tu tem aí um sistema de pagamento que de fato é tudo mapeado. Então, esse ponto aqui, ele conversa muito, né, com aquela ideia de a gente ter aí de fato um sistema, tanto tributário como financeiro, em que tudo está conectado.
Então não existe mais aquela, vou vender em dinheiro e não vou emitir nota, que é uma prática muito errada de muitos empresários. Hoje está tudo mapeado e, de certa forma, essa modificação do Pix, ela colabora de forma indireta para isso. Então a gente já percebe que não tem mais, a gente se encaminha para um novo uma nova era de isso. Pagamentos, né? Independente do Pix ou do dinheiro, o Brasil tem, né, um Sim. percentual bastante grande ainda de transações na informalidade, mas, enfim, isso acaba entrando aqui para facilitar a vida de todos nós, e o Pix ele já é adotado aí por 76,4% da população, segundo o Banco Central. Voltando para a pauta política, olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmando que o país mudou o seu discurso sobre livre mercado e outros temas. Acredito que isso deva ser muito sobre a taxação que o Donald Trump impôs para aço e alumínio, e aí meio que contradizendo o que talvez os Estados Unidos, de forma global, sempre pregou, que era a questão do livre mercado. Isso conversa com as políticas de sempre, ou acaba sendo algo pontual para a defesa dos interesses internos lá dos Estados Unidos? Não, isso é algo pontual. Inclusive, tem uma conversa, a gente sempre pergunta, né, a dívida americana hoje a dívida pública americana hoje é a maior dívida, né, entre os países de todo o globo, e a gente se pergunta, bom, como que consegue se sustentar, ser, digamos assim, saudável economicamente, e ter uma dívida desse tamanho, né? Muitos perguntam, o dólar está ficando sem lastro. A verdade que garante o lastro do dólar é esse poder geopolítico que os Estados Unidos têm, que é negociar, a gente fala negociar no porrete. Então, porque como que eu vou, digamos assim, impor, né, uma taxação e manter essa fala com um país tão grande como o Brasil, até os Estados Unidos faz isso com o Canadá, fez com o México, e não sofrer, digamos assim, nenhuma sanção. Porque os Estados Unidos têm uma força geopolítica tremenda. Então isso é algo fora do comum, né? Não é uma prática normal de outros países, de outras economias, mas, né, é o que tu faz quando tu é uma grande força global, né? E, de certa forma, a gente percebe que esse discurso do Trump, principalmente para os países ali do México e do Canadá, são muito fortes, inclusive as taxas já estão sendo aplicadas, e para cá ele, de certa forma, está aplicando uma reciprocidade. Olha, vocês tributam o que eu exporto aí de forma muito cara, eu vou tributar aqui. Ele vai, de certa forma, ele está chamando para uma conversa, né? Quem não quiser conversar, ele vai aplicar a taxa, porque ele não... O foco desse governo do Trump é, de fato, proteger a economia nacional, seja da forma que ele achar ideal. É taxar, é brigar, então ele tem esse pilar dentro do governo dele, já foi assim anteriormente, e não duvido que ele mude, tá? Essas medidas protecionistas os países utilizam para defender determinados interesses e determinados setores de acordo com o momento de cada economia. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também, ele utiliza desse artifício e talvez dessa bravata, sim, mas sabe que aqui também nós temos medidas protecionistas e elas acabam em algum momento indo de acordo com o interesse momentâneo. Vinícius, eu quero puxar ainda, antes de encerrar o nosso Morning Call de hoje, sobre duas notícias na parte da tributação e arrecadação. Aproveitar que eu estou contigo, são pautas que tu sempre traz aqui para o debate conosco, que é o crescimento do ITCMD, né, a arrecadação sobre o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, que ela registrou um aumento de 13% em 2024, e o ITCMD ele entra agora como pauta da segunda parte da reforma tributária, nessa possível majoração de alíquotas. Tu falou muito sobre essa primeira perna, vamos dizer assim, da reforma tributária, mas muito provável que teremos aí uma série de mudanças, e a majoração do ITCMD acaba indo em cheio, assim, aquelas doações que você precisa fazer, e consequentemente essas doações elas vão se tornar cada vez mais caras, principalmente se falando de patrimônio. Isso deu na verdade, o que a gente percebe, né? Eu falo muito, a primeira parte da reforma é sobre a reforma sobre consumo, mas, como a gente conversou anteriormente ali sobre a tabela de física, a gente percebe que o governo já se alinha para uma reforma quanto à renda. Então, de fato, essa tributação, essa arrecadação maior, muitas vezes vai, né, de uma caminhada com antecedência de muitas pessoas para fugir
do que a reforma tributária pode trazer de modificação quanto a esse tributo. Então a gente tem que observar, claro, a gente não tem uma modificação ainda com 100% de certeza e que de fato demonstre os próximos passos que a gente vai ter, mas essa incerteza gera, né, essa antecedência das pessoas de fato já constituírem, por exemplo, uma holding antes de a gente chegar na reforma tributária, porque a gente não sabe o que vai vir, né? A gente sabe que vai vir algo, mas não sabe o que vai vir. Então não sabe qual será o impacto real disso. A certeza é que o governo, de certa forma, deficitário, né, prometendo déficit zero já tem algum tempo, né, e de certa forma começa essa majoração de alíquotas, então a transferência de patrimônio muito provável que terá uma majoração. Esse crescimento de 13%, ele já é um forte indicador, isso foi puxado pelos estados do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, que lideraram o crescimento. Uma outra questão aqui também é sobre a cobrança, sobre as APIs, né, na reforma tributária, que tem gerado uma preocupação nos setores contábil e de tecnologia da informação, que temem impactos significativos nesses custos operacionais. O que a gente pode... A gente não precisa nem falar de fato só da parte de tecnologia de informação, né, mas sim olhar as empresas como prestadoras de serviços em geral. Então esse é o quadro para todo mundo. Porque, de fato, hoje, uma prestadora de serviço, ela se enquadra ali, dependendo do regime tributário, que é a forma como uma empresa paga os tributos, ela paga ali PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, a parte da folha, e fica limitado muito à questão do ISS, dependendo do município, né? Mas a reforma traz o seguinte, ela traz uma modificação. O ISS ele vai ser trocado pelo IBS, né? E, de certa forma, essa troca vai gerar uma majoração bem grande para os prestadores de serviço, que anteriormente, hoje, no Brasil, talvez seja uma das dos poucos segmentos não, dos muitos segmentos que pagam pouco tributo, de certa forma, assim, né, a gente pegar uma relação com o faturamento, e isso, né, coloca aí as APIs e todas as outras prestadoras de serviços que não têm um regime tributário favorável na reforma, como um possível negócio que vai ter um crescimento tremendo do prestação de serviço. E aí vai acabar encarecendo para nós, usuários finais. Tudo respalda em nós, né? Tudo respalda em nós, e nós vamos abrir mais programas aqui falando provavelmente do IPCA, cada vez projetando uma alta ainda maior. Para te ver como as coisas se conectam, né? A gente começou agora no Morning Call lendo as informações do Boletim Focus, e é uma parte da economia, depois a gente foi para a parte tributária, mas para entender como as coisas, né, na economia são em cadeia. Então o encarecimento do serviço bate no encarecimento da mercadoria final, que encarece o nosso produto, quem consome, que encarece o IPCA final. Então tudo está conectado, tá? Então como eu disse, teve um morning que eu participei, que eu disse para ti e para o pessoal que 25 e 26 vai ser o ano em que a parte tributária mais vai influenciar na economia. Então, com certeza, a gente tem aí coisas que, de fato, vão impactar no IPCA e na Selic, então tudo está conectado. Serão pautas diárias e semanais aqui, todas essas atualizações, e para quem fica ligado aí nos canais do Grupo Estúdio, sempre às 9 horas da manhã, por volta das 9 horas, o Morning Call sempre debate esse perfil de assunto. 24 de fevereiro de 2025, eu vou agradecer aqui a participação do Vinícius Machado no nosso Morning Call de hoje, também fazer um forte agradecimento a toda a nossa audiência e dizer que essa transmissão já está à disposição para que você acompanhe ou até mesmo envie para uma pessoa interessada. E eu lembro que diariamente nós criamos conteúdos nas nossas mais variadas empresas. Se você gosta do conteúdo que é criado pelo Grupo Estúdio, nos siga nas redes sociais. Um forte abraço, pessoal, uma ótima semana a todos vocês, e eu aguardo todos amanhã, terça-feira, em mais um Morning Call.